Boa noite. Será que Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mammon. Item 14, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, chegasse a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma distância muito grande. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade. Santa e salutar, essa virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. É interessante esse trecho, porque ele trata centralmente de um dos maiores problemas humanos, que é o problema do apego. O apego à matéria, o apego às lembranças, o apego ao passado, o apego ao conforto. E todo apego, ele tende a adoecer a pessoa, porque a pessoa passa a se achar, por mais que ela às vezes não consiga entender isso, enxergar isso com todas as letras, mas ela passa a se achar nada menos do que o Criador, porque ela passa a entender que somente a força do trabalho dela é que vai garantir a ela tudo o que ela tem. Ela passa a confiar demasiadamente na força que ela tem, e se ela, enquanto ser humano, enquanto pessoa, se acha tão poderosa
para construir tudo, independentemente do Criador, ela passa a ser o Criador. Ou a pensar, mesmo que indiretamente, que ela é o Criador. E é lógico que se ela, um ser humano que é criado, que nasce, que cresce, que se desenvolve e que parte, e ela olha outros seres humanos que também nascem, crescem, se desenvolvem e partem, e ela olha para o modelo deles e começa a se comparar, e começa a achar o jardim do outro mais verde do que o dela. Então, o problema da mentira é que uma hora nós começamos a acreditar na mentira que nós próprios criamos. Nós, fugindo da compreensão da verdade, que mostra que a vida material ela é uma escola, ela é passageira, e a gente começa a querer achar que ao invés de criados, nós somos os criadores, e que só a nossa potência é responsável pelo nosso sucesso. Vai chegar uma hora que a gente vai começar, em se comparando, a achar que o outro, em algum momento, é Deus. Porque antes, eu me achei Deus. Eu achei que tudo dependia apenas da minha vontade, da minha força, materialmente falando. E eu me desconectei da criação. Então, uma hora, quando eu estou bem, eu me sinto Deus. Tanto que as pessoas tendem a, quando estão muito bem, esquecem de problemas. As pessoas vêm aos centros, geralmente, pela dor. Quanto mais dor, mais ela procura a igreja, o centro, a espiritualidade. Por quê? Porque quando ela não está sentindo dor, ela está achando o quê? Que é a coisa toda, o universo todo gira ao redor dela. Isso é o egocentrismo. E quando ela não acha que está tão bem, como ela é um ser humano, mas estava se achando de forma equivocada um Deus, uma hora, quando ela não estiver bem, ela vai achar que Deus é quem? A outra pessoa. Aí ela vai começar a ter problema de relacionamento, porque ela vai morrer de medo da outra pessoa. Ela vai morrer de medo do chefe. Era para ela seguir as diretrizes, não temer, mas ela começa a temer. Por quê? Porque ela que se achava Deus ou deusa, quando estava bem, quando está mal, ela começa a achar que o outro ser humano é Deus. E ela fica com medo. Aí o Deus vira a mulher, o homem, o chefe. Ou seja, Deus vai sempre estar onde? Entre os criados. Entre os mais imperfeitos. E aí, isso tudo denota não só ignorância, não só incompreensão, não só uma compreensão equivocada. Isso demarca apego aos bens materiais. Por quê? Porque materialmente a gente passa a acreditar que tudo só depende das mãos dos homens, ou das nossas próprias mãos, ou das mãos do nosso chefe, da nossa mulher, conforme o caso. E passamos a viver com medo. Esquecemos o que diz Paulo, quando ele fala: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. O que ele está dizendo?
Rapaz, por mais que você não esteja enxergando Deus, porque você só quer enxergar o que você materialmente pode sentir, como Tomé, ver, ouvir, pegar, degustar, não é isso? Visão, audição, olfato, tato, paladar, os 5 sentidos. Não quer enxergar a transcendentalidade da vida, não quer enxergar que a vida é uma mera escola, que a matéria é só um filme, como um sonho, que foi engendrado para que nós nos tornássemos, enquanto espíritos, melhores do que nós mesmos a cada dia. Sabermos viver na matéria, mas entendermos que a finalidade da existência não é material, ela é espiritual. E é desse apego, por exemplo, que dizem que mais de 60% das pessoas que se aposentam com 2, 3 anos morrem. Porque o apego delas à materialidade do trabalho, mesmo que elas tenham condições, elas não sabem parar, elas vivem em fuga, elas não conseguem entender que elas são algo a mais do que trabalho. Mas o trabalho é fundamental, como a parte espiritual é fundamental. Foi o que nós falamos no evangelho passado, viver a cada 24 horas, gastando 50% do tempo entre as atividades domésticas e os estudos. Estudar não é só ler livros, se ler, se observar e se conhecendo, se observando em relação com tudo ao nosso redor. E os outros 50%, dedicação à parte espiritual. Os colegas, tem uma colega, a Diana, ela é muito dedicada, está lá no grupo que a gente coloca isso nos vídeos, e ela mandou mensagem: Renata, e que hora que a gente vai dormir? Porque você disse que 50% era para as atividades domésticas, e os outros 50%, nesses 50%, a outra parte era para estudar, e a outra parte dos 50% era a parte espiritual. Aí eu disse, eu não estou vendo nenhuma contradição. Aí mandei o texto para ela, que era uma explicação de Paramahansa Yogananda sobre o que os antigos Vedas diziam, como é que deveria ser a vida. Mas em dormir, eu disse, quem disse que dentro das nossas responsabilidades domésticas não está cuidar do nosso corpo, trabalhar, cuidar da nossa família? E nós sabemos que todo dia dá tempo para fazer isso. Claro que dá. Claro que dá. Mas nós vamos ter que ter muita honestidade conosco para enxergar o tanto de tempo que a gente leva para não se enxergar, para não se estudar. Aí começa a usar o trabalho como uma fuga. Aí ele deixa de ser fundamental e se torna um apego ao conhecido. Aí em casa não está legal, eu vou trabalhar. Aí nem ele está trabalhando de verdade, nem em casa ele está bem, porque o trabalho virou uma fuga. Ele não sabe, ou ela não sabe, viver o presente. Porque são coisas básicas. Vai comer, comer o quê? O necessário. Já cuidou do quê? Do corpo. Chegou a hora de dormir, vai dormir o dia todo? Não, tem o tempo de dormir. E tem a hora durante o dia de trabalhar, e de se aprimorar, e de se observar. Quantas vezes durante um dia nós não somos assaltados por pensamentos turbulentos? De medo, de ansiedade, e que a gente foge com coisas materiais,
querendo que a matéria resolva um problema de espírito. É uma incompreensão, uma ignorância. A gente está querendo com um problema espiritual, emocional, e quer colocar no lugar uma coisa material, uma mulher, um homem, uma droga, uma bebida, um trabalho. Aí a gente desvirtua a natureza das coisas e continua cada vez mais adoecido. Mas os dias vão passando, mas nós não estamos vivendo, nós estamos sendo vividos. Por quê? Pelo nosso apego. Apego a essa ideia que tudo é apenas material, que veio da primeira ignorância de que toda a coisa dependia apenas do sangue que rola nas nossas veias, e não é. Para estarmos vivos, não tem quem consiga explicar, não tem como, por exemplo, você imaginar, conseguir explicar que rondando o planeta Terra tem asteroides, que, por exemplo, em 1908, que era do tamanho de um campo de futebol, ele entrou na atmosfera. Quando ele ficou do tamanho de uma pedra pequena, ele explodiu, a explosão, lá tipo numa selva, né? Perto ali da União Soviética antiga. Queimou tudo. São quantas possibilidades universais, garantidas e equilibradas, leis como a gravidade das estrelas não caírem sobre nós, leis como da natureza de chover. Se não tiver chuva para aguar nada, a gente vai beber o quê? E quem é que sabe fazer água? De milhões de espermatozoides e óvulos produzidos por homens e mulheres em incontáveis relações sexuais, nasceu uma criança. Milhões de espermatozoides se perdem em 2 às vezes. Encontram o óvulo certo e fecundam. Milhões de crianças morrem na barriga, no ventre da mãe, até os 3 meses. E a gente nasceu e acha que tudo só depende do sangue das nossas próprias veias. Isso é apego material. É uma falta de atenção muito grande não compreender que algo tão pequeno como um vírus, para tudo, para que a gente esteja aqui, muitas coisas, tantas coisas que a gente não conseguiria fazer uma lista, estão em funcionamento perfeito. Para a gente achar que tudo nas nossas vidas só depende de nós. Olha a frase de Paulo: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. Não é para ir atacar ninguém, mas apenas entenda: sirvo a Deus. Que seja feita a vossa vontade antes da minha. Mas se eu não estou conseguindo sentir isso, apesar de dizer isso no Pai Nosso, provavelmente eu estou apegado à minha imagem e estou me achando Deus. E isso, não raro, se transforma em egoísmo, egocentrismo, e depois que você se acha poderoso, quando está bem, quando estiver mal, vai estar o quê? Morrendo de medo de todo mundo pode lhe matar, todo mundo pode lhe assaltar, todo mundo pode lhe despedir, todo mundo pode lhe derrubar. Por quê? Porque você se colocou na posição de Deus, que não era, e uma hora ou outra botou os outros na posição de Deus, e esqueceu que você, e eu, e nós fomos
comprados por um bom preço. Nós servimos ao Criador, fomos criados por Ele para integrarmos, interagirmos, nos relacionarmos tranquilamente com a criação, mas a criação não é mera matéria. Explicar como é que uma estrela explode e depois os pedacinhos de pedra começam a rodar e o pedaço mais quente fica no meio e 8 pedacinhos começam a rodar em volta dele e ali um não bater no outro e um deles está a uma distância que se fosse menos, todo mundo morria queimado. Se fosse mais, todo mundo morria de frio. E aí é o sistema solar. Entender, para você que está botando gasolina no seu carro, como a gasolina acaba rápido, ou diesel, e você imaginar o Sol queimando há bilhões de anos, sem parar. A vida em todo canto, o movimento, a gente está aqui em cima de uma bola que está fazendo isso e isso, e a gente não caiu nada. É muito grande, é muito perfeito para a gente se achar Deus, Ana. Para a gente colocar alguém no patamar de nos destruir, como meu filho. Só quem pode dar a vida e tirar a vida é o Criador. Renato, mas o quê? Mais uma menina de 2 anos entrou lá na Lagoa da Maraponga com a mãe morreu, a menina passou a noite todinha boiando. Mas Renato, você está brigando porque você é Deus. Porque se você soubesse que você é criado e não é o Criador, você sabia que a Trindade, aqui nos cristãos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos hindus, nos Vedas, eles têm Brahma, Vishnu e Krishna. Que é isso? Um Deus criador, Brahma. Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o destruidor, que é o que vai transformar as coisas. Destruir é um bom sentido, a vida toda é boa, mas as coisas têm que passar, tudo é movimento. Renato, mas não pode, eu vou morrer. Precaução é diferente de desespero. Ter uma reserva financeira que seja prudente é diferente de avareza. Alguém morrer e você insistir, porque culpar até o fim da vida alguém porque fez isso, é não acreditar que a gente é criado, que a gente é forte se tiver com Deus. Como é que a gente está com Deus? Obedecendo a criação, estudando a nossa relação com a nossa natureza, com o meio, e tentando servir
ao motivo para o qual nós fomos criados. Ser feliz é servir a Deus. O Chico Xavier, quando perguntavam a ele, ele dizia: meu filho, eu sou igual a um animal cativo, mas sou muito feliz, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, aqui no meu lugar. E assim, você vai ver várias situações. Mas o apego que nós temos ao que nós vemos com os sentidos materiais, ele nos dificulta a interação agradável com a vida. São situações interessantes. Nessa mensagem do trabalho e da caridade, da reserva prudente, mas não achar que tem que ser avaro. Equilíbrio nas relações. Muita atenção para que a gente realmente possa entregar, confiar, aceitar e agradecer, para que a gente possa literalmente colocar o joelho no chão e dizer: Pai, eu entrego a minha vida e a minha vontade, as minhas vontades nas tuas mãos, porque o Senhor é um poder amantíssimo. Renato, mas e Deus está preocupado com isso? A minha preocupação aqui, a fala, é comigo e com você. Você é que tem que entregar. Por quê? Para que você consiga enxergar a alegria, paz e felicidade que tem na sua vida sempre. Mas que você vive lutando contra. Porque não se submete. Porque supervaloriza o poder da matéria, supervaloriza o poder da comida, supervaloriza o poder da doença, supervaloriza o poder dos homens e das mulheres e esquece de que acima de tudo está Deus. Esse é o problema do apego. Esse é o capítulo 16, quando diz: não se pode servir a Deus e a Mammon. A Deus e ao dinheiro. Ah, eu preciso de dinheiro. Claro. Mas é diferente de servir ao dinheiro. Ah, eu preciso de saúde. Claro, você vai cuidar da sua saúde. Mas se você entender que tem que passar por alguma doença, o que você faz? Se submete e lembra que nada acontece por acaso, que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom e a vida é infinitamente linda. E entrega e diz: Pai, estou doente, se podes, afasta de mim esse cálice. Pai, estou com dificuldade financeira, Pai, se pode, afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, eu estou com dificuldade com meus filhos, Pai. Pai, se pode,
Afasta de mim esse cálice, Pai. Mas, Pai, antes de qualquer coisa, Pai, eu quero dizer mais forte, que seja feita a vossa vontade antes da minha, porque eu sei que eu não estou aqui por acaso e que o Senhor é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. E eu aceito, eu entrego, confio, aceito e agradeço. E aí é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí é amar ao próximo como a si mesmo, porque se você tiver de morrer para outro viver, que assim seja. Porque Deus é infinitamente bom, é infinitamente justo e a vida é bela. Daí ser mais forte. O seja feita a vossa vontade antes da minha, do que, Pai, afasta de mim esse cálice. E se pode, claro que Ele pode tudo, mas é no sentido de, se não vai atrapalhar a minha evolução e a de tudo ao meu redor, que realmente seja feita a vossa vontade antes da minha. Então a entrega, ela só vem quando há uma compreensão de tudo no universo, para que a gente enxergue o quanto a gente é lindo, a vida é boa, e quantas coisas estão organizadas para que a gente esteja aqui até o dia em que a gente tiver de estar. E nada vai acontecer em desalinho, porque o Criador sabe, inclusive, quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Para Ele, não há acepção na criação. Por que nós somos melhores do que o coronavírus? Por que ele é uma serpente? Por que eu tenho que pisar na cabeça dele? Será que se eu acolhesse, ele não entrava e não saía? Mas eu quero bater, eu quero matar, eu quero pisar, porque é assim que o meu coração está, e é assim que eu faço com tudo. É com o meu chefe, é com os meus relacionamentos, é com o violão. Tinha o Pepe Legal que ele pegava o violão e fazia ele cabong, né? E quebrava o violão. Eu conheço pessoas que quando o telefone liga 2, 3 vezes, está fora de área, eles jogam o telefone na parede. Então é uma violência que está dentro de nós e que ela surge porque a gente esquece da existência de Deus e do nosso papel dentro da criação. Se a gente tivesse todo dia na parte de estudar, olhando isso, era outro tipo de vida que a gente tinha. Mas a gente não faz, a gente não para. Quando vê um problema, a gente vai fugir por outra coisa, ou pelo trabalho, ou pela bebida, ou pelo relacionamento doentio. A gente não para se estudar e olhar, Pai, está tudo dentro dos conformes. Não acontece nada fora da tua vontade. E eu não sou melhor do que uma barata. Eu não sou melhor do que boi. Por quê? Por exemplo, os budistas,
os hindus, num primeiro momento, eles não consomem carne, porque gerou sofrimento num ser. E eles já percebiam, milênios antes de existir a palavra vegano, que se é para que eu seja feliz, eu tenho que causar sofrimento ao outro, é melhor, como diz aqui no Ceará, caçar outro jeito. Porque quem quer paz, proporciona paz. Quem quer amor, ama. Quem não quer dor, não faz os outros sofrerem. Mas, Renato, eu não consigo, eu vou andando assim, parece um macaco numa casa de louça, eu não sei o que é que eu guardo e o que é que eu taco no chão, minha vida está toda destroçada. Exatamente. Talvez esteja faltando uma atenção a mais no seu estudo sobre quem é você, como é que você está se relacionando, para que você possa enxergar onde é que estão as suas feridas. Porque quem está ferido, fere. Para que você veja as suas feridas e comece a fazer o que com elas? Esculhambar a ferida? Não. Acolher, cuidar, tratar. Quando você trata de uma ferida, ela dói mais ou dói menos? Menos. E por quê? Que toda atitude minha contra o que eu gosto, contra o que eu não gosto, é destruir. Se eu não gostar, aí é que eu vou amar. Porque você vai cuidar e a ferida vai sarar. E não vai ficar com você, vai embora. Como uma história. E também outra questão, antes, deixar aqui a marca da história da sogra e da moça, que tiveram que conviver juntos e não se davam bem. Mas antes, eu também lembrei do evangelho, que a colega lá, a Diana, conversou conosco, quando eu falei que no evangelho passado, as pessoas, às vezes, tinham um problema de vista e desenvolviam outro sentido. E ela é da área da saúde, ela foi mostrar uma explicação de como é que desenvolve esses sentidos, quantos por cento, os estudos materiais. Eu disse, eu quero saber, vocês que estavam lendo aqui o livro dos Espíritos, ele não fala que o Espírito não é assim. Ele atravessa a parede, não necessariamente ele enxerga só com o olho. Por quê? Porque o que tem é um fluido, e ele é competente para tudo. Mas na matéria, as funções estão mais ou menos bem definidas no nosso compreender. No compreender espiritual estão perfeitamente definidas. E quando tira uma, ele bota outra. Ele não está fazendo a mais, o corpo está só pegando uma função do espírito. É como quando você vem para cá e tem gente que não tem mediunidade de evidência. Aí começa um trabalho, quando vê, desenvolve. Porque o espírito já era previamente preparado. Aquilo só estava adormecido. As funções que nós usamos ainda estão muito aquém das funções espirituais que nós temos. Daí você se impressionar com os para-atletas, os deficientes, pela força, pelo desenvolvimento daquelas potencialidades do espírito. E para concluir o evangelho de hoje, como a gente falou, ao invés de atacarmos, acolhermos, ao invés de lutarmos, compreendermos, darmos um bom lugar,
que a gente falou, comparando aí com o vírus, né? É a ferida. A acolhida, ela não vai ficar crescendo, ela vai ficar boa. E quando a gente está bom, a gente exala a bondade. E o caso é muito conhecido nosso aqui, porque já falamos várias vezes. Tinha uma cultura oriental, e quando o filho casava e a mãe era viúva, o filho e a esposa iam morar na casa da mãe. E a nora não se dava com a mãe de jeito nenhum. E ela foi procurar com a mãe do marido, que era a sogra dela. Ela foi procurar um feiticeiro para arrumar um veneno para matar a sogra. Elas brigavam direto. Aí ele disse, olha, leve esse vidrinho aqui, todo dia bote uma gotinha na bebida dela. Aí disse, pronto, beleza, que ela vai morrer devagarinho, ela vai adoecer e vai morrer. Aí a mulher, opa, beleza. Ele disse, epa, mas tem mais uma coisa, só dá certo se, enquanto você estiver botando o veneno, você começar a tratar ela muito bem. Aí o tempo foi passando, ela tratando bem, ela esqueceu até de botar o veneno. Quando foi um dia, a mulher, tempos depois, caiu gravemente doente. Ela pensou, vale do veneno que naquele tempo eu estava administrando nela. Correu lá para o feiticeiro para buscar um antídoto. Ela disse, olha, agora eu amo a minha sogra. Eu não quero que ela morra. Ela disse, não, minha filha, ali era só água mesmo. Pode ir lá que ela está doente de verdade, outra coisa, não é daquilo não. Disse, mas como é que pode isso? Pois é, você não se dava com ela porque você lutava com ela. Quando você começou a ser amorosa com ela, você passou a amar a sua sogra e a sua sogra passou a lhe amar. Mas a nossa postura é de quê? De guerrear. Quem guerreia só recebe o quê? Guerra. Quem dissemina ódio, como é que vai receber amor? Temos que nos estudar e nos curar de novo, porque quem está ferido, fere. Se observe, se submeta ao Criador, se submeta ao tratamento, acolha as suas feridas, cuide delas, que elas vão sarar amorosamente. E aí é lógico, é o desapego, porque o apego levaria a gente a ter raiva da doença. E quem a gente via muito falar assim era São Francisco, né? Tudo ele chamava irmão. Amorosidade em pessoa. Então, que nós possamos ter uma semana de muito discernimento, de muita atividade no sentido de cuidarmos dos nossos afazeres domésticos, de estudarmos a nossa religiosidade, nosso contato conosco, com a criação e com o Criador, e levemos um bom tempo realmente dedicado à parte espiritual. E como dizia o Padre Zezinho, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então, uma semana amorosa, que todas as coisas continuem dando certo, mas que todos nós possamos aceitar e dizer sempre que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, sendo que nós vamos estar empenhados em tentar ou em fazer a nossa parte. Uma boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.